E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus Murta, responsável pela área de marketing e produto na Universal Software. E estamos começando mais um Universal Press, chegando já ao nosso 22º episódio da série, onde a gente fala sobre as principais novidades, melhorias, novos módulos, novos produtos, tudo com o intuito de facilitar o seu dia a dia, gerar mais eficiência para a sua imobiliária. E antes da gente começar a falar, né, sobre essas principais novidades. Entrei aqui no sistema e já apareceu aqui um pop-up. Acho que vale também um disclaimer aqui para todos os nossos clientes, que a gente começou uma série chamada de Imo Review dentro do YouTube. A gente vai passar por várias funcionalidades já existentes e o nosso time de CS vai fazer uma geral sobre a funcionalidade, mostrar ali tudo sobre como ela funciona, como que você pode fazer a melhor utilização daquela funcionalidade, por que é importante que ela seja utilizada. Então, caso você não tenha visto ainda, né, a gente tem rodado alguns pop-ups com o link, mas né, no nosso canal do YouTube você vai conseguir acompanhar todos os vídeos. Lembrando que aqui eu vou falar sobre tudo o que aconteceu no mês de setembro e também no mês de outubro. É provável que o vídeo ele fique um pouquinho grande. E aí, se você quer ir direcionado para algum tema, aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo, e também na hora que você vai passar ali no YouTube, os tempos eles vão estar cronometrados para você já ir direto no seu assunto. E também, antes da gente começar, acho que vale falar do Universal Academy, onde a gente fez um lançamento, né, de mais 3 cursos. Então, curso de captação de imóveis, curso de marketing para imobiliária, curso de como monetizar o ecossistema da sua imobiliária. A gente também já está ali no forno mais um curso falando sobre seguros imobiliários. Então, caso você não conheça, ou você até já seja inscrito no Universal Academy, mas não tenha feito os cursos, é uma oportunidade aí de aprender, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso Universal Press, e vou começar já pelo tema que era mais discutido, né, pelas igumobiliárias, muitas imobiliárias mandando mensagem ali para o nosso time de suporte, para o nosso time de implantação, que são as implementações da reforma tributária, tá? Então, fiz aqui até um textinho para nortear a gente, e esse texto vai ficar salvo aqui nas novidades também, para que vocês possam compartilhar com o contador de vocês, ou com o time financeiro, né, para todo mundo ficar na mesma página, tá? Então, a nível de informação, né, a reforma tributária ela foi aprovada no Congresso, no Senado, né, então ela já vai entrar em vigência a partir do ano que vem, e a ideia da reforma tributária é fazer uma simplificação dos impostos, né? Então, hoje a gente tem ali cerca de 5 a 6 impostos, né? Entre impostos municipais, estaduais e federais, e a ideia da reforma tributária é simplificar em 2 impostos, né? Então você vai ter o CBS, que vai ser o imposto federal, que vem para substituir PIS, COFINS, IPI. Você vai ter o IBS, que é o imposto municipal barra estadual, que vai vir para substituir o ICMS e ISS, né? Como eu disse, é um cronograma gradual, então se a gente for aplicar, se você for pensar, né, em cobrança mesmo de imposto, né, em 2026 você não vai ter nada relacionado a isso, é mais um ano de adaptação de sistema, né, para que as prefeituras e também as empresas se adaptem às normas vigentes, tá? E aí, quando a gente vai falar sobre quais são essas novidades, quais são essas modificações que vocês vão ter perante a nova normativa, né, a nova emenda constitucional, a gente vai ter que acessar a aba de nota fiscal, tá? Lembrando que quem faz esse acesso aqui dentro do nosso sistema é o time do suporte, né, que faz a inserção da informação de vocês mediante ao que é informado pelo seu contador, tá? Então, vou até pegar aqui o código do IBGE para a gente fazer aqui uma simulação. Então, o que vai ter de diferente, né, Matheus, quanto a informações quando a gente pensa na nova reforma tributária, tá? A primeira diferença, ela está relacionada ao tipo da emissão da nota fiscal. Como é que funciona hoje, né? Hoje, a prefeitura, né, tem uma integração ali
com o nosso sistema e você faz a emissão direto da sua prefeitura, né? A partir de 2026, as prefeituras elas vão ter duas opções, né? A primeira opção, que é a opção mais utilizada, a prefeitura ela vai continuar emitindo nota pelo portal da prefeitura, mas vai ter que fazer um compartilhamento com o Portal Nacional de Notas Fiscais, né, que é do governo. E a segunda opção é você, né, a prefeitura, utilizar o próprio sistema do Portal Nacional de Notas Fiscais. Então, quando a gente pensa na primeira modificação, a gente pensa no âmbito de emissão de nota fiscal. Então, quem que vai emitir a nota fiscal? Se vai ser a estrutura da sua própria prefeitura e vai fazer uma integração com o Portal Nacional, ou se você vai realizar ali, a sua prefeitura vai optar por utilizar o programa do Portal Nacional, tá? Então, quando a gente pensa na primeira diferença que a gente vai ter, né, perante aos tributos que a gente tem hoje, a gente tem que pensar aqui em emissão de nota, né? Se vai ser pela prefeitura ou se vai ser efetivamente pelo Portal Nacional, tá bom? E aí a gente também já consegue visualizar que a gente vai ter alguns campinhos adicionais que antes eles não existiam, tá? Quais são esses campinhos? A gente tem o código NBS, que é um código de serviço, né? Aqui a gente trabalha com prestação de serviço, vocês também com imobiliária, então a gente vai focar aqui bem na parte de serviço, e o código de tributação nacional, tá? Então essas duas informações, teoricamente, né, na reforma, elas já eram para começar a serem obrigadas, né, a serem enviadas em 2026, mas poucas prefeituras vêm cobrando ela como informação obrigatória a partir de 2026. Só para vocês terem ideia, o NBS, né, a gente tem um acompanhamento ali de milhares de prefeituras, através de um parceiro nosso, né, que está nos auxiliando nesse processo. Tem 10 prefeituras que já estão com a estrutura, né, para a partir de 2026 receber o NBS como obrigatório. E o Código de Tributação Nacional ainda não tem nenhuma prefeitura, né, que vai considerar isso obrigatório a partir de 2026. De toda forma, qual que é a nossa instrução e qual que é a nossa recomendação? É que você consulte o seu contador, pegue as informações e já insira no sistema. Porque caso a sua prefeitura, né, ela não solicite essa informação como obrigatória, ela simplesmente vai ser desconsiderada, né? Então você não vai ter nenhum tipo de prejuízo, né? O que você vai estar fazendo é se resguardando, né? Então, se a prefeitura tiver pedindo ali com obrigatório, você vai enviar, vai dar tudo certo, sem nenhum problema. Agora, quais são os códigos que vocês vão colocar? Deve ser feito ali uma consulta com o seu time, tá? Agora, outra informação importante, tá? Caso você, né, seja não optante pelo Simples Nacional, ou seja, seja uma empresa limitada, uma SA ou qualquer outro tipo de empresa que não seja optante pelo Simples Nacional, em 2026 você também vai ter que obrigatoriamente enviar 2 campos referentes aos novos tributos, né? Tanto ao IBS quanto ao CBS. Quais são esses campinhos, tá? A classificação tributária e o código indicador da operação. Mesma coisa, pessoal. Entre em contato com os contadores para pegarem quais são esses códigos, tá? E por que que você vai ter que enviar essa informação? Tá? A partir de 2026, o sistema ele vai funcionar como uma espécie de teste, né? Então você vai enviar os códigos, ele vai conseguir provisionar, né, a taxa que você teoricamente iria pagar, mas ele não vai cobrar nada. Tá? Agora, se você não é optante pelo Simples, isso é uma coisa obrigatória. Então, se você não enviar essa informação, você pode ser autuado, né? Então, você pode pagar uma multa por não enviar essa informação. Então, muito importante, pessoal. Por isso que eu estou já começando o vídeo falando sobre isso. Né? Eu sei que às vezes você que é do comercial, né, pode não ser um assunto tão interessante, né? Por isso que eu falei sobre os tempos ali no início, mas para quem é diretor do imobiliário, gerente, quem é do administrativo, do financeiro, para o contador, é muito importante se atentar quanto a isso, tá? Então a gente falou da forma de emissão, falou dos códigos, né, que são necessários. Lembrando que se você é optante pelo Simples, não é necessário você enviar em 2026 o IBS e o CBS. Então, na hora que você marcar aqui o SIM, né, não vai aparecer para você
Só que se você for optante pelo Simples, você vai ter que marcar qual é o seu regime de apuração. Tá? Que também era uma coisa que não era solicitada antes e que a partir de agora ela vai ser solicitada. Tá? Mesma coisa, vou pedir para que vocês consultem o contador, né? Porque é ele quem vai conseguir verificar para que você fique, né, com as normas, siga as regras impostas, né, tanto ali pelos tributos federais quanto pelos tributos estaduais e municipais. Então, se você é optante pelo Simples, a diferença é que você vai ter aqui que marcar qual é o seu regime de apuração. E aí você tem três opções, tá? A primeira delas, regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional, regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e SSQN, por fora do Simples Nacional, conforme respectiva legislação municipal. E a última opção, né, que é a regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do Simples Nacional, conforme as regras federais, tá? Então, quando a gente vai pensar, né, em novas funcionalidades, tá? Para todos, tá? Você vai ter o tipo de emissão, quem vai emitir a nota e o NBS e a tributação nacional, e mediante, né, se você for optante ou não do Simples. Se você for optante, você vai ter que informar qual é o seu regime de apuração do Simples. Se você não for optante, você vai ter que enviar as informações de IBS e CBS, tá? Sei que é mais chatinho, né? Tem essa questão, mas, né, é importante que todos vocês fiquem cientes e já comecem a se preparar para as mudanças de 2026 e tendo qualquer outro tipo de atualização, mudança, novo campo, a gente vai informar para vocês, né? Mas a gente já vem trabalhando nisso há algum tempo e já estamos aqui prontos, né, para o próximo ano, beleza? Então falamos aqui sobre a reforma tributária e a questão da nota fiscal. Agora vamos partir para outras novidades que a gente fez aqui nesses últimos 2 meses, tá? E aí vou começar a falar de inteligência artificial, né? Que é uma coisa que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Tem muita coisa ainda em backlog, né? Tanto em produção quanto em teste que vai ser disponível, mas aqui a gente tá para falar das coisas que já estão disponíveis para você imobiliária, tá? E aí a primeira novidade que você tem, essa novidade ela vai estar disponível tanto na inclusão do imóvel quanto na alteração do imóvel, é a geração de título e inscrição com o César, que é a nossa IA, tá? Então, mediante as informações que você preencher aqui, né, então informações de dados principais, valores, área, informações de endereço, informações de características extras, internas, externas, o sistema ele vai conseguir, né, fazer tanto o título quanto a descrição. E aí, o que é importante para você como imobiliária, e aqui tem até uma notificação sobre isso, né? É que se você não preencher as informações, então vamos supor, eu entro aqui no imóvel, né, eu marquei apenas o que é obrigatório, o valor, marquei aqui a área, que também é informação obrigatória, e quero salvar, né? Quero que gere o título da descrição. Não vai ser tão efetivo. Por que não vai ser tão efetivo, Matheus? Porque o sistema não vai ter um número de informações ali sobre características extras, internas, externas, para gerar a descrição e o título para você. Então, qual que é a recomendação? Faça o cadastro completo do imóvel, tá? Com a maior parte de informações possíveis e depois clique aqui para gerar o título e a descrição com o César, tá? E aí o César vai fazer aqui a geração do título e da descrição, que vai servir ali tanto para o seu site, para o seu portal de anúncio, para a sua rede social. Então, é uma facilidade, né, para você não ter que ficar editando. Tem algumas imobiliárias, né, que tinham ali um cuidado maior com isso e aí vai economizar bastante tempo da sua rotina, tá? E aí dentro do imóvel também, a gente tem uma nova funcionalidade também do César, tá? E qual que é essa funcionalidade? Né? Alguns de vocês já devem ter visto isso. Né? Então, quando você entra no imóvel, né, você já tinha aqui a informação de avaliação da venda e você também já conseguia visualizar quando foi feita a última atualização, né? E aí muita gente viu esse círculozinho aqui e falou, meu Deus, o que é isso que está amarelo, que está vermelho, que está verde? Quando você passar a mão no mouse, você vai conseguir visualizar. O que a gente fez, né, através da inteligência artificial? A gente criou uma estrutura
para identificar se o cadastro daquele seu imóvel, se ele está incompleto, se ele está médio, se ele está bom ou se ele está muito bom. Então, todo o cadastro que você fizer no Imovil, o sistema ele vai conseguir, né, visualizar essa regra e entregar uma nota para você. E aí, né, o ideal, né, sempre que você tem um cadastro ali bom ou muito bom, é claro que nem sempre vai dar para ter um cadastro muito bom, mas a ideia aqui é que quando você vê que tem um cadastro completo ou tem um cadastro médio, né, então você está ali no vermelho ou no amarelo, que são pontos de atenção, que você faça a busca, né, de quais são esses imóveis para fazer a correção, tá? Lembrando que quando eu clicar aqui, né, no 52, o sistema ele vai mostrar quais são as regras que ele utilizou para aquele tipo / grupo de imóvel para fazer o cálculo, tá? Então, mesma coisa, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia, né, é ajudar você, né, a ter mais performance no seu site, nos portais imobiliários, na rede social. Por quê? Quanto melhor tiver feito aqui o cadastro, né, dentro do Imovil, melhor vai estar sendo feito ali a divulgação, né, e a leitura do algoritmo perante outras plataformas, tá? E aí, o que é interessante vocês verificarem, né? Que agora você tem o filtro, né, para verificar a pontuação, então você consegue ver quais tem cadastro incompleto, médio, bom, muito bom. E a mesma coisa o indicador, tá? Então, você aqui eu tô pegando de venda, tá? Mas serve para aluguel, você consegue ver, né? Então, olha, 65% aqui da minha carteira tá com cadastro incompleto. Então, eu tenho que pegar esses cadastros e melhorar eles. 25% tá com cadastro médio, né? Então, também pode melhorar. E olha, eu tô só com 10% aqui do bom e do muito bom. Então, você consegue ter aqui a variação por volume, por valor, né? Mas é importante, né, que você tente, né, melhorar ali as informações e a qualidade propriamente dos seus cadastros, tá? Então aqui são duas novas filters com base na IA, né, que a gente chama aqui de César internamente e que já estão disponíveis, né, para todos os nossos clientes sem nenhum custo adicional, beleza? E aí vamos falar sobre mais uma novidade que também era bastante solicitada pelas imobiliárias, que é a fila de equipe do WhatsApp Bot, tá? Então, a partir do momento agora, né, que você configura ali as equipes dentro do seu WhatsApp Bot, você consegue configurar uma fila, né? Então, para que serve a fila, né, Matheus? A fila, ela basicamente vai servir para você fazer a distribuição. Então, você vai configurar aqui o Carlos, o Pedro e o Aderaldo, eles são da equipe financeira. Então você vai ordenar aqui, por exemplo, o Aderaldo, o Carlos e assim em diante, né? E a pessoa, ela clicou para falar, por exemplo, com o financeiro, vai cair para o Aderaldo falar. E aí o Aderaldo vai para o último da fila e o Carlos vai para o primeiro da fila. Outra pessoa entra em contato, o Carlos vai atender. Então isso vai funcionar principalmente para imobiliárias ali de médio, grande porte, né? Que tem uma equipe maior. Então, ela tem ali, né, várias pessoas no financeiro, várias pessoas no administrativo, às vezes várias pessoas na recepção, várias pessoas no jurídico. Então, você consegue fazer essa distribuição, né? No comercial já existia essa distribuição padrão no comercial, né? Mas aqui você pode ter multi-equipes, né? Então, você pode criar quantas equipes você quiser, né? Fazer o vínculo dentro dos parâmetros e aqui você consegue fazer essa gestão de fila, tá? Lembrando que da mesma forma que a gente, né? Você, o usuário, consegue fazer a marcar, né, sua disponibilidade ou indisponibilidade na fila do comercial. Aqui, né, por exemplo, eu estou vinculado à equipe do administrativo, eu consigo marcar se eu estou disponível ou estou indisponível. Então, se eu marquei que estou disponível e eu clicar aqui em falar no administrativo, vocês podem ver que eu já fui aqui para disponível. Então, eu, Matheus, já conseguiria receber ali o atendimento, né, e começar a atender os clientes que chegarem, tá? Então, uma nova funcionalidade também que era bastante solicitada, tá? Agora vamos partir para mais uma novidade, essa também era muito solicitada pelos clientes, que é o checklist, né? Tanto no contrato de locação quanto no contrato de venda. Então, agora, quando você acessar o sistema, né? Seja o ADM, seja o POS, dentro do contrato, você vai ter uma abinha chamada de checklist. Então, entre os movimentos lançados e o histórico, você vai conseguir ver o checklist. Clicando aqui em checklist, você vai ter um padrão do sistema para checklist de entrada, checklist de renovação e checklist de saída. Qual que é o objetivo, qual que é a ideia aqui
interna, né, dentro do nosso time de produto. É que você consiga, né, acompanhar, né, todos os passos necessários para realizar ali a entrega de chaves no início do processo, todo o processo para você renovar o contrato, caso ele seja renovado, e todo o processo também de desocupação. Por quê? Né, conversando ali com várias imobiliárias no dia a dia, a gente viu que muitas imobiliárias utilizavam sistemas terceiros para fazer isso, que nem são sistemas imobiliários, né? Então, tem uma série de sistemas que têm funcionalidades desse tipo, usavam planilhas ou até usavam controles manuais do papel, né? Então, olha, a pessoa fez isso, fez aquilo. Então, a gente criou esse checklist para facilitar e você ter a gestão disso. Então, você vai entrar no contrato 2579 aqui do Kevin, por exemplo, você vai conseguir ver, né? Se as informações delas foram recebidas, não foram recebidas, se você tem que fazer alguma coisa. Então, esse checklist, né, ele já vem com esse padrão, mas, Matheus, esse checklist aqui, na minha imobiliária, a gente tem um processo diferente, a gente pede mais documentos, menos documentos, tem mais um processo, menos um processo. Eu posso editar o checklist? Pode. Então, você vai entrar aqui em configurações, vai vir em tabelas auxiliares, dentro das tabelas auxiliares, tá? Você vai entrar em ADM e você vai ter a etapa aqui de checklist no contrato de aluguel, tá? No pós você também vai ter o checklist do contrato de pós. E aqui você consegue editar, né? Então, por exemplo, você vai ter aqui o tipo, né? Se é entrada, renovação ou saída, e você consegue colocar a descrição do checklist. Então, você consegue editar, adicionar, mesclar, criar um novo ticket. Então, isso fica bem aberto para sua imobiliária, tá? Então, você cria um padrão e aí todos os contratos eles vão replicar aquele mesmo padrão, tá, pessoal? Então, é mais uma funcionalidade, né, para facilitar o dia a dia de vocês, né, e vocês terem um controle maior, mais efetivo dentro do sistema. Isso aqui é só uma pontinha, né, de todo o projeto que a gente vem fazendo, né, principalmente para gestão de processos, para gestão de projetos, tá? Então, mais uma novidade aqui que a gente entregou no Imovil, tá? Agora vamos partir, né, lá para o CRM para falar de mais uma implementação que a gente fez, né, que também era bastante pedida. Deixa eu ver se tem aqui algum atendimento mais avançado. Vou pegar aqui se tem algum atendimento ali na proposta para eu exemplificar para vocês, tá? Então, dentro aqui do nosso sistema, né, a gente já tem os tipos de comissão definidos, tá? E aí, aqui o imóvel já está vendido, né? Deixa eu pegar aqui um imóvel que não está vendido, mas aqui dentro, todos estão vendidos. Mas basicamente, na hora que você clicar aqui em gerar o negócio, eu não vou poder gerar porque ele já está vendido, o sistema ele vai trazer a opção agora para você vincular, né? O pessoal do marketing, deixa eu pegar aqui, tá? O pessoal do marketing e da recepção. Então, antes você não tinha, né, esses tipos de comissão. E agora ele já vem como default no sistema. Então, você vai conseguir, na hora de gerar, né, e distribuir a sua comissão, você vai conseguir gerar a comissão, tanto para o marketing quanto para recepção, tá? Aproveitando que a gente está no CRM, deixa eu abrir aqui esse imóvel para mostrar para vocês. É o imóvel 2456. Deixa eu abrir aqui 2456. Imóvel, detalhes, 2456. Isso que a gente fez no imóvel, tá? Mas também vale para o contrato, vale para as outras áreas do sistema. Quando a gente vai dentro da auditoria, a gente criou vários filtros na auditoria. Então, mais uma ação de UX para facilitar a vida de vocês. Então, Matheus, eu já uso o sistema aqui, tem 5, 6, 7 anos. A gente tem aqui, sei lá, 1000 auditorias aqui nesse imóvel ou nesse contrato. E eu quero ver apenas o que o fulano fez. Então, você vem cá, marca o que o fulano fez e pode pesquisar. Eu quero ver o tipo. Então, você consegue ver se todas as inclusões, todas as alterações, todas as exclusões, todas as validações de alteração. Né? Aqui eu estou no tipo do imóvel, mas você também consegue ter tipos aí diferentes dentro do contrato. Você consegue filtrar por período, né? Então aqui já tem um padrão, mas se você quiser, você pode selecionar um período. Você consegue colocar uma descrição e você também consegue ocultar as auditorias do robô, né? Tem alguns clientes que usam, por exemplo, as integrações de webhook, né? E aí, quando você utiliza o webhook, você consegue configurar, né?
Caso a tentativa não seja efetiva, eu quero que seja reenviado a cada X minutos, né? E fica a auditoria aqui no sistema, né? Então, às vezes fica chato, né? Você vê ali aquele tanto de auditoria do robô. Então, você consegue fazer uma série de filtros também para facilitar a sua busca dentro do sistema, tá? Então, é mais uma novidade que a gente fez ali em termos de UX para ajudar você no seu dia a dia, tá? Uma novidade também, né, que eu não vou conseguir demonstrar aqui dentro do sistema, mas que vai servir para os clientes que utilizam a CashGo, né? Quando você abre um contrato de locação, você vai ter agora uma opção que chama pagar CashGo via split boleto e Hugo, tá? E aí você pode marcar, né? Se você vai assumir o parâmetros, que é a configuração inicial do sistema, se você quer que seja feito split ou não separadamente daquele contrato, tá? Então, muitos clientes, né, eles reclamavam e eles pediam para que já fosse feito a separação, tá? Então, para quem não conhece, a CashGo é uma empresa de antecipação de aluguel e dentro ali da CashGo, né, o locador ele consegue antecipar um valor, né? Então, ele tem um contrato de aluguel e, né, pega ali emprestado 10, 20, 30 mil reais e a CashGo ela vai descontar, né, esse valor direto do aluguel dela. Então, o que vai ser feito aqui, né? Na hora que você gerar o boleto lá para o seu locatário, né, e o seu locatário efetivar o boleto, vai ser feita uma separação. 10% do valor vai para o locador, 80% vai ali para CashGo, por exemplo, e o restante vai ali para a imobiliária, tá? Então é uma junção de duas integrações, né? Então, quem já usa a Yugo, né, já sabe como é que o processo de split funciona. A diferença agora é que a gente também tem um vínculo de parceiro da CashGo, tá? Então, os contratos que você tiver uma antecipação de aluguel, você consegue fazer essa ativação para você não ter que ficar fazendo o repasse manual, né, para CashGo, né? Então, muitas imobiliárias reclamavam disso. Então, olha, né, o processo está rodando certinho, mas, né, no final do mês ou no dia específico, eu tenho que pegar um valor e ficar enviando as tags para CashGo. Aqui você consegue fazer o processo de forma automatizada, tá, pessoal? Outras alterações que a gente fez, né, que também eram solicitadas pelos nossos clientes, foi a separação das filas, né? Então, dentro aqui do nosso sistema, a gente gera uma flexibilidade nas filas. Deixa eu clicar aqui em automações, entrar aqui no nosso módulo de pré-atendimento. E agora a gente tem a separação das filas por unidade, né? Isso também é uma coisa muito pedida pelas imobiliárias. Ou seja, eu posso ter aqui a unidade Universal Software, que é a unidade principal, e nela eu não quero trabalhar com a fila de atendimento, por exemplo. Tá? Já na Universal Sistemas, que é a minha filial de outro local, eu quero trabalhar com a fila inteligente do pré. Tá? E você pode configurar aqui, né? Máximo de leads, intervalo de leads, enfim, esse padrão que a gente tem. E aqui nesse teste, eu posso habilitar a fila automática padrão. Então, o que você vai conseguir fazer? Mediante a sua filial, a sua unidade, você vai conseguir ter uma configuração de fila específica. Então, pode ser que numa unidade você trabalhe com fila manual, na outra com a fila inteligente, na outra com a fila padrão, em uma você distribui para o corretor, na outra você distribui para a MQL, na outra você distribui para o captador. Então, a ideia aqui é trazer realmente uma flexibilidade para a sua imobiliária trabalhar mediante, né, a cada uma das suas unidades, tá bom? Outra novidade aqui que a gente soltou e que eu acho que é bacana também ressaltar é esse relacionamento automático, né? Então, a partir do momento que você estiver fazendo ali o cadastro, né, de um imóvel e o sistema ele entender que aquele imóvel está vinculado a um condomínio, ele já vai fazer esse relacionamento automático, tá? Então, você não precisa mais, né, de necessariamente ficar preenchendo a informação ali do condomínio. O sistema ele já vai conseguir ter essa inteligência por trás para fazer esse vínculo, tá? E aí, pessoal, as principais novidades e melhorias são essas, tá? Vocês vão ver aqui uma breve pausa minha, porque o nosso próximo assunto vai ser sobre a rede imobiliária. Então, eu vou trocar aqui o convênio que eu estou dentro do Imovil para falar sobre essa nova funcionalidade, como que ela funciona,
e como que vocês vão poder utilizar essa funcionalidade no dia a dia. Então, pessoal, continuando aqui o nosso Universal Press, agora eu vou falar de uma nova funcionalidade, tá? Para quem não está sabendo, a gente fez o lançamento do módulo rede imobiliária, tá? E aí, quais são os benefícios, né? Qual que é a ideia desse módulo? A ideia é que a gente consiga também atender as redes imobiliárias. Então, a gente via que tinha um grande gap ali no mercado, né? Onde as redes imobiliárias, às vezes, usavam um sistema próprio, que não era integrado de forma tão eficiente, ou cada imobiliário usava um sistema separado, e aí o compartilhamento não ficava tão eficiente, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui, tá? A ideia, né, é que, primeiro, para a mãe, né, ela consiga, quando eu falo mãe, é a empresa principal, né, da rede, ela consiga, né, criar as regras dela, consiga acompanhar os atendimentos, imóveis, negócios, consiga fazer toda a gestão de uma maneira eficiente, né, que a gente via que era uma coisa muito pobre, né, às vezes feita por Excel, às vezes feita de uma maneira terceira, e para as associadas, né, que são as pessoas participantes ali da rede, né, a gente consigam fazer o compartilhamento dos imóveis de uma maneira eficiente, consigam fazer a gestão das visitas, né? Então, na hora que, por exemplo, eu, Matheus, sou associado 1, né? E eu tô lá com o imóvel da associada 2, né? Trabalhando com ele. E aí eu tenho um cliente que está com interesse em fazer uma visita, por exemplo, no imóvel da associada 2, né? Eu marco o agendamento de visita, já cai automaticamente para associada 2. A associada 2 ela pode aprovar ou recusar, a mesma coisa para a proposta, a mesma coisa para o negócio, né? Então, a ideia aqui é que você tenha, né, não só o compartilhamento do imóvel, né, que é o início do processo, quanto essa gestão integrada entre as associadas, né, de visitas, de proposta, de negócios, né, além do seu site também já está integrado ali com toda a base de dados, tá? Então, eu entrei aqui num outro convênio, tá, que seria ali uma visualização da rede mãe, da principal, tá? Então, dentro aqui do convênio, quando a gente ativa o módulo da rede, né, como rede mãe, já pode visualizar que eu tenho uma nova visualização. Então eu consigo ver, né, a rede demo, né, eu tenho aqui o painel de menu de controle, o painel de negócios, de propostas, de visitas e de atendimentos só da rede, tá? E aí quando eu acesso aqui o painel de controle, eu já consigo visualizar, tá, as principais informações e configurações da rede, tá? Então, primeiro, né, a gente vai compartilhar os proprietários entre si? Não. A gente vai compartilhar os anexos? Vai compartilhar anotações internas? Como que vai ser feito o compartilhamento de endereço do imóvel? Qual que é o prazo padrão para a proposta ficar ativa? Como eu vou conferir a duplicidade do imóvel? Se, né, eu vou ter marca d'água da associada, então você pode subir, né, a marca d'água da sua rede e ela vai subir ali para todos os imóveis que forem da rede. Se vai bloquear a visita quando houver proposta, se vai bloquear a proposta, né, quando houver uma outra proposta, você não pode ter duas propostas no mesmo imóvel. Se você vai retirar do portal quando houver proposta, você pode bloquear os dados do lead da visita, bloquear os dados do lead da proposta, se vai utilizar a moderação de imóveis e qual finalidade que vai trabalhar a sua rede, né? Então, você vai trabalhar para venda, para aluguel ou para ambos, tá? E aqui, né, você também consegue configurar os padrões de comissão da sua rede, tá? Então, na hora que você for gerar ali o negócio, você já consegue, né, ter isso de forma automática. Então, quando for feita ali uma locação, o captador, né, associado à captadora, vai receber 40%, associada à vendedora vai receber 55%, e a associada mãe, né, que seria a rede, vai receber 5%. Então, você aqui dentro, né, da rede mãe consegue fazer ali toda a gestão, né, das regras que você quer trabalhar. E você também consegue acompanhar quais são as suas associadas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a rede 1, a rede 2 e a rede 3, né? Cada uma com a sua sigla. Essa sigla serve ali também para subir os imóveis e você pode ter ali quantos associados você quiser, tá? Então, eu acho que vai ser um módulo que vai servir, né, não só, né, para a imobiliária, né, que já faz parte da rede, que é uma rede ali, que é uma empresa mãe ou é uma empresa associada, quanto também para pessoas, né, que já tinham essa ideia, né, mas não tinham um sistema, né, para operacionalizar esse processo, tá? E aí, quando a gente pensa em rede mãe, né, a rede mãe ela tem que ter uma visualização e um acompanhamento de tudo que está acontecendo. Então, aqui, quando eu clicar em atendimentos da rede demo, você vai conseguir visualizar, né? Ó, qual é o associado, qual é o código de atendimento,
qual é a situação do atendimento, qual é o funil, quando foi gerado. Então você consegue ter uma visão aqui geral, né, através de lista, consegue também ver as situações do atendimento e consegue ter os indicadores do atendimento. Então aqui você, diferente ali do atendimento padrão, né, que você faz ali um filtro por equipe, por corretor, aqui você vai fazer uma gestão por associado. Então eu posso ver o associado 1, o associado 2, o associado 3, tá? E vai ter aqui as informações de atendimento para você entender o que você pode fazer de melhor, o que você pode alterar ali dentro do seu processo para você gerar ali mais efetividade, tá? A mesma coisa para visita. Então você consegue, você como mãe, acompanhar todas as visitas da sua imobiliária, tá? Então as que foram realizadas, as que estão agendadas, as que foram canceladas, quem que é ali o associado, qual é o imóvel, qual é o atendimento. Aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui um que está agendado, mas está aguardando aprovação. Então a captadora tem que ir lá no sistema dela e realizar essa aprovação, tá? Ela também vai ter um painel de menu para fazer as aprovações, para acompanhar os imóveis dela, os imóveis de terceiro, e a mesma coisa aqui nos indicadores. Então, quando a gente entrar aqui na listagem de visitas, né, eu consigo fazer ali todos os filtros por associado, ver quais são os meus associados com mais visitas, né? Qual é a média de visita por associado, por onde que está chegando os meus leads. Então, a ideia aqui é realmente que você consiga ter esse acompanhamento geral. Depois você vai ter uma visualização por proposta, mesma coisa, então você consegue ver aqui a situação, se foi enviado, se está aguardando aprovação, se está aguardando negócio do vendedor, enfim, todas as informações, qual é o valor da proposta, e aqui você também consegue ver o informacional, se vai ser à vista, se a pessoa vai pagar, por exemplo, parcelado, enfim. Aqui eu estou olhando de venda, né, mas dá para olhar também aqui de locação, e aqui dentro de negócios da rede, a mesma coisa, tá? Você consegue ter a visualização e já a comissão de cada um dos envolvidos, tá? Então, olha, fiz a venda aqui de 750 mil, a comissão é 7.500, 2.625 é do captador, né, da empresa que captou o imóvel, 4.500 é de quem vendeu, 375 é da rede, tá? E a mesma coisa, né? Consegue fazer aqui todas as buscas necessárias dentro do sistema, tá? E aí você consegue ter os indicadores de venda, os indicadores de aluguel também, tá? Então aqui você consegue ter um aglomerado, né, de toda ali a operação que você tem dentro da sua rede. Quanto que vendeu, qual é o ticket médio, quais são os principais bairros, regiões, tipos de imóvel, velocidade para vender, velocidade da compra, né? Então velocidade de venda. É a partir do momento que o estoque, que o imóvel entrou no estoque, até ele foi vendido. E a velocidade da compra a partir do momento que o atendimento ele foi incluído. Então, quando você está numa rede, você tem um volume muito maior de imóveis, né? É possível que você consiga ter uma melhora significativa nesses tempos médios, né? Consegue ver o desempenho anual, né? Então, aqui na visão da rede mãe, né? Vamos chamar assim, da empresa principal, ela consegue ter uma gestão efetiva, né? De todos aqueles imóveis. E aqui eu vou abrir um imóvel para vocês, só para vocês também entenderem como fica essa visualização desse imóvel, tá? Então, aqui é um imóvel de venda, por exemplo, né? Ele já foi desativado, mas eu consigo ver aqui, ó, é um imóvel que está na rede demo, então está dentro da nossa rede, ele foi compartilhado, qual é o captador, lembrando que aqui só vem as informações do captador, então é a associada 3, e consigo ver aqui quando que foi enviado, tá? Então, ó, é o captador, mas ele está lá dentro da base, né, da rede 2, da rede 3, aqui no caso ele foi desativado, né, no nosso exemplo, mas né, você consegue ter toda essa gestão, tá? Então, a gente já tem alguns clientes utilizando, né? E é algo que vai gerar bastante valor, né? Tanto para quem já tem uma rede, quanto para quem quer criar a sua rede, tá, pessoal? Aqui eu não vou fazer uma apresentação completa, né, da associada, né? Então, como é que ela faz o cadastro de imóvel, como é que ela faz o compartilhamento, como que é feito ali o processo de atendimento, visita, proposta, negócio e a gestão disso, né? Porque a ideia é só trazer as principais novidades, mas podem ficar à disposição para entrar em contato com o nosso time comercial, que vai fazer uma apresentação personalizada para você, explicando ali o módulo, mostrando passo a passo, tá? E também, né, depois fechando ali, você vai ter todo o acompanhamento do nosso time de implantação e treinamento. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder. Ótimo dia para você.